A elevado a 1/2 dividido por A elevado a 1/4. Então pense comigo, aqui a gente tem uma divisão entre potências com mesma base. Então na divisão entre potências com mesma base, a gente repete a base, que nesse caso é o A, e subtrai os expoentes. Então a gente subtrai 1/2 menos 1/4. E agora veja que essa primeira fração aqui, a gente pode multiplicar em cima e embaixo por 2. Veja que 2 vezes 1 é igual a 2 e 2 vezes 2 é igual a 4. A gente repete menos 1/4. Aqui a gente obteve uma fração equivalente, ou seja, não vai alterar o resultado. Então a gente fez isso porque fica mais fácil fazer uma subtração entre frações com denominadores iguais, pois basta repetir o denominador, fazer a subtração entre os numeradores. 2 menos 1 dá igual a 1. Então veja que a gente pode transformar esse expoente fracionário em uma raiz. Então tem um macete para você decorar para quando você for passar de expoente fracionário para o formato de raiz, o macete funciona da seguinte forma: quem está na sombra passa para o sol, ou seja, o 4 que está aqui debaixo do tracinho, ele está na sombra, então ele vai para o sol, ou seja, ele passa a ser o índice do radical. Então veja que quem está no sol, está lá em cima, nesse caso o número 1, ele vai para a sombra, ou seja, ele vai para dentro da raiz, então fica sendo o expoente do radicando. E A elevado a 1 é simplesmente A, portanto isso aqui é simplesmente raiz quarta de A. Portanto, raiz quarta de A é o resultado dessa divisão aqui. A gente poderia pensar de uma outra forma para calcular o valor dessa expressão aqui, que é da seguinte maneira: a gente já passa aqui desde o início esses expoentes fracionários para o formato de raiz. Então, aplicando esse macete aqui, que a gente utiliza para decorar, que funciona da seguinte maneira. Então, quando você quiser passar de expoente fracionário para o formato de raiz, você pode utilizar esse macete para decorar essa regra. Então, quem está na sombra, está aqui debaixo do tracinho, passa para o sol, ou seja, passa a ser o índice do radical. Então, como o 2 aqui está na sombra, ele vai para o sol, então fica sendo a raiz quadrada de A. Quem está no sol, ou seja, está lá em cima, que nesse caso aqui é o número 1, vai para a sombra, ou seja, vai para dentro da raiz. Então fica a raiz quadrada de A elevado a 1, dividido, e aqui a gente utiliza o mesmo macete. Quem está na sombra vai para o sol, então o 4 que está aqui na sombra, ele vai para o sol. Então fica sendo o índice do radical, então fica a raiz quarta de A, e quem está no sol vai para a sombra. Nesse caso, 1 está aqui no sol, está lá em cima, então ele vai para a sombra, ou seja, vai para dentro da raiz. Então veja que aqui a gente tem a raiz quadrada de A elevado a 1 dividido pela raiz quarta de A elevado a 1. Então veja que a gente pode parear os índices desses radicais aqui para a gente aplicar a propriedade. Então, para fazer isso, já que o índice desse radical aqui é 2, a gente pode multiplicar por 2 para obter o índice 4. Mas se a gente multiplica o índice desse radical aqui por 2, a gente também tem que multiplicar o expoente do radicando aqui por 2 para não alterar o valor do número. É ou não é? Então veja que 2 vezes 2 é igual a 4 e 2 vezes 1 é igual a 2. E a gente repete a raiz quarta de A elevado a 1. Agora a gente tem a divisão entre radicais de mesmo índice, então a gente conserva o índice e faz a operação entre os radicandos, então fica sendo A ao quadrado dividido por A elevado a 1. E aqui é bem simples e fácil de se fazer, então a gente tem a raiz quarta, divisão de potências com mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1 é igual a 1, A elevado a 1 é simplesmente A, portanto raiz quarta de A é o resultado aqui dessa expressão. Veja que das duas maneiras aqui, a gente chegou no mesmo resultado, raiz quarta de A. Então fica a seu critério escolher uma dessas duas maneiras para resolver essa expressão. Deixa aí nos comentários se você fez por alguma dessas expressões ou se você fez de alguma outra forma diferente. Deixa aí nos comentários também se você teve alguma dificuldade aqui nessa questão. Obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí. Se inscreva no canal também. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.